Senhores vereadores, bom dia, senhoras vereadoras. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo através do portal Obdense, as pessoas que se encontram na galeria da casa. Nesse momento vamos dar início a mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Óbidos. Peço ao vereador Rosinaldo Cardoso que faça a verificação de quórum. Vereadora Clara Isabelle, vereadora Lilene Repolho Viana, vereadora Edmaura Vasconcelos, vereadora Isalina Alves, vereador Erneison Aquino dos Santos, vereador Emerson de Lima Canto, vereador Felipe Guerreiro Pantoja, vereador da Base do Povo Nael Vasconcelos, depois a gente acerta isso, vereador Robson Souza, vereador Elton Aquino, vereador Valdo Amorim, vereador Sua Excelência, presidente da Câmara, Hilder Ribeiro Afonso, vereador Isamarque Bente Soares e Rosinaldo Cardoso. Havendo o número legal, dou por aberta a sessão de hoje. Peço com que a secretaria possa justificar a falta do vereador Júnior do cartório. Peço ao vereador Valdo Amorim, segundo secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, que o Pai Celestial abençoe os nossos trabalhos e todos os internautas que acompanham esta sessão da Câmara Municipal de Óbidos. Ata da 37ª Sessão Ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Óbidos. Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2025, às 9 horas, na sede do Poder Legislativo Obidense, localizado nesta cidade de Óbidos, estado do Pará, teve início a 37ª Sessão Ordinária do Poder Legislativo da 20ª Legislatura, sob a presidência do senhor vereador Hilder Ribeiro Afonso, secretariado pelos edis Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso e Francisco Valdo Amorim de Azevedo. Durante o processo de verificação de quórum, constatou-se a presença dos seguintes vereadores: Hilder Ribeiro Afonso, Isamarques Bente Soares, Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso, Francisco Valdo Amorim de Azevedo, Felipe Guerreiro Pantoja, José Nael Siqueira Vasconcelos, Emerson de Lima Canto, Edmaura Pinto Vasconcelos, Isalina Alves da Silva, Esneison de Aquino Santos, Clara Isabelle Rodrigues da Silva, Robson Moreira de Souza, Lilene Raimunda Repolho da Cruz Viana, Evandro Nogueira Sarrazin Júnior e Elton Barros de Aquino. Perdão. Havendo no número legal de quórum, o presidente Roberto os trabalhos do dia, solicitando ao segundo secretário que realizasse a leitura da ata da sessão passada, que depois de lida e achada conforme, foi declarada aprovada por unanimidade. Na leitura do expediente, constatou as seguintes matérias: requerimento 404, requerimento 405, requerimento 406, requerimento 407, requerimento 408, requerimento 409, requerimento 410, requerimento 411, moção número 115, moção 116, moção 117, moção número 118, moção 119, moção 120, moção 121, moção 122. Redação final do projeto de lei número 09, redação final do projeto de lei número 14, redação final do projeto de lei número 5, redação final do projeto de lei número 8, projeto de lei legislativo 21, redação final do projeto de decreto legislativo número 07, redação final do projeto de decreto legislativo 06, projeto de lei número 20, ofício número 247, ofício número 206, ofício número 238, ofício número 242, ofício número 117. Ao ser franqueada a palavra, manifestou-se o legislador Felipe Guerreiro, que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e os que acompanhavam a sessão pelas redes sociais. Parabenizou o secretário municipal de esporte pela organização realizada nas seletivas que definirão as equipes que representarão o município de Óbidos nos Jogos Abertos do Pará, Joapa. No mês de junho, o parlamentar retornou os pontos da sessão anterior, solicitando ao vereador Erneison Aquino que tenha mais cautela e respeito em suas manifestações, especialmente no que diz respeito às votações dos demais vereadores. Que
Apesar do referido edil já ter subido à tribuna para defender as mulheres, em uma ocasião recente sua fala teria ferido uma colega parlamentar, atitude considerada contraditória. Negou viamente qualquer acusações de recebimento indevido de recursos públicos, colocando-se à disposição para comprovar, inclusive por meio de acesso aos seus dispositivos eletrônicos, que seus rendimentos se limitam ao seu salário recebido na Câmara Municipal. Em sua fala, o vereador defendeu a criação de uma comissão de ética na Casa Legislativa, considerando que falas inverídicas têm sido utilizadas para atacar colegas parlamentares. Ressaltou que tanto seus projetos quanto os devidos dos vereadores, os desenvolvidos pela vereadora Lilena, têm sido realizados com recursos próprios, sem apoio logístico ou financeiro da Prefeitura, como o uso de carros ou lanchas oficiais, conforme vem sendo insinuado. Concluiu solicitando formalmente, por meio do requerimento verbal à mesa diretora, a formação de uma comissão de ética para que tais situações possam ser apuradas com responsabilidade. Finalizou desejando uma boa semana a todos e que Deus abençoe a todos os presentes. Em seguida, fez uso da palavra o parlamentar Erneison Aquino, que dirigiu-se ao público presente agradecendo pela permanência de todos e destacando a importância da participação cidadã. O vereador afirmou que sempre foi citado, exercerá seu direito de resposta. Em sua manifestação, dirigiu-se ao vereador Felipe, apontando que o mesmo deveria conhecer melhor o regimento interno da casa, atribuindo sua postura e inexperiências parlamentar. Rebateu acusações feitas pelo referido edil, afirmando que em momento algum declarou que ele recebia recursos ou em contas pessoais oriundos da Prefeitura. Solicitou que o caso de acusações fosse mantida. O mesmo verbaliza de que forma clara, reiterando que nunca fez tal afirmação. O vereador criticou o que o chamou de cortina de fumaça, usado para desviar a atenção da população, e afirmando que o vereador Felipe, ao realizar suas ações, conta com o apoio da Prefeitura, fato que, segundo ele, é evidenciado nas suas publicações, nas quais constam técnicos e veículos fornecidos pela administração pública. Ressaltou que reconhece quando há um apoio do poder público e mencionou ações conjuntas com o cartório local. Destacando a importância da acessibilidade, citou ainda que, em outras situações, como atuações dos vereadores Emerson e Rosinaldo, também houve apoio por meio da cessão de espaço para a retirada de um bar, exemplificando o suporte institucional prestado. Em seguida, manifestou-se o vereador Emerson Canto. Em seguida, manifestou-se o vereador Emerson Canto, iniciando seus pronunciamentos com cumprimentos a todos os presentes, prestou homenagem ao Festival de São Pedro, realizado na comunidade de Bela Vista, parabenizando os coordenadores e diretores pelo empenho da organização. Também estendeu os parabéns aos organizadores da festividade de São Pedro, na colônia Z19, que iniciou no dia 29 e se estenderá até os dias 5 e 6 de julho, agradecendo a população pela participação no evento religioso. O vereador comentou ainda sobre a importância da atuação responsável dos parlamentares, criticando o comportamento de colegas que, segundo ele, utilizam o apoio da Prefeitura em suas ações, mas, posteriormente, acusando outros de se beneficiarem indevidamente do Executivo. Destacou que, quando recebe apoio institucional, reconhece publicamente, como o caso da construção de uma ponte na rua Graciliano Negreiro, sobre a Comissão de Ética, demonstrou apoio à sua instalação, ressaltando que todos os parlamentares têm o direito de responder quando citados. Criticou atitudes que considera incoerentes dentro do plenário e pediu mais respeito nas falas, destacando que o ambiente da Câmara deve ser de responsabilidade e não de desordem. O vereador também apresentou requerimento verbal solicitando ao prefeito que encaminhe o projeto de lei sobre a revisão do Código Tributário, solicitando vista ao projeto de lei legislativo número 20, de 2025, justificando a necessidade de mais tempo para análise, com o objetivo de evitar erros como os que, segundo ele, ocorreram no passado.
com a aprovação precipitada da legislação tributária. Advertiu que, caso não haja correção adequada, há risco de ações judiciais, como mandatos de segurança, que podem comprometer o poder de decisão do Legislativo. Por fim, manifestou-se contra os valores considerados abusivos referentes ao IPTU e ao alvará de funcionamento, defendendo que a revisão seja feita de forma criteriosa e legal para evitar questionamentos futuros quanto à constitucionalidade da matéria. Seguidamente manifestou-se o vereador Nael Vasconcelos, iniciando com os cumprimentos a todos os presentes em sua fala, abordou a importância do cumprimento do regimento interno da Câmara, especialmente ao tratar proposta de criação de código de ética. Ressaltou que, segundo as normas da Casa, até mesmo o uso de vestimenta adequada, como uso obrigatório de gravata na tribuna, deve ser respeitado, apontando que alguns vereadores, à exceção do vereador Ernesto, Rosinaldo, Valdo e Hilder, não estariam devidamente em conformidade. O que o parlamentar criticou a falta de preparo de alguns colegas ao tratar do tema, destacando que a criação de um código de ética não se limita em regular a fala de vereadores, mas também deve abranger questões de conduta que já estiverem em vigor. Poderiam ter resultados no afastamento de alguns parlamentares por descumprimentos graves. Reforçou que a elaboração de uma comissão exige conhecimento técnico e legal, o que, segundo ele, estaria sendo ignorado por falta de leitura e compreensão no regimento interno da lei orgânica do município. Ao conceder a parte ao vereador Ernesto de Aquino, reforçou a necessidade de estudo e responsabilidade ao propor medidas como criação de um código de ética, afirmando que há parlamentares que se expondo ao ridículo ao defender algo que não compreendem. Ao retornar a palavra, o vereador Nael Vasconcelos justificou a ausência na sessão anterior, esclarecendo a população que precisou se ausentar para auxiliar em caso de urgência de saúde, diante da ineficiência do sistema municipal, que infelizmente a pessoa atendida passa bem. Informou que havia apresentado uma proposta de emenda parlamentar na LDO de R$100 mil, destinada a ações em comunidades carentes como Araruna, para a instalação de poço artesiano. No entanto, lamentou que a proposta não foi aceita pelos vereadores da base governista. Criticou a condução do projetos recentes votados na Casa, mencionando 2 projetos de lei que, segundo ele, prejudicam diretamente a população, que reiterou o adicional de insalubridade de garis e coveiros e outros que aprovam um empréstimo de 30 milhões, cujos resultados práticos não são percebidos pela população nas ruas do município. Reforçou seu posicionamento favorável à revogação do atual Código Tributário Municipal, que, conforme afirmou, tem penalizado não apenas empresários, mas toda a população, com um aumento abusivo do IPTU, que em alguns casos passou de R$120 para 2.220. Elogiou a presença e coragem dos cidadãos que participam da sessão, enfatizando que a luta é por melhorias para toda a população bidense. Finalizou sua fala afirmando que seu voto será sempre em defesa do povo, repudiando qualquer projeto que represente prejuízo à sociedade. O vereador Hilder Afonso, após ceder a presidência ao primeiro secretário, manifestou-se iniciando com cumprimento de praxe de estilo. Declarou que inicialmente não pretendia se pronunciar, mas considerou necessário esclarecer a população sobre o projeto de revogação do Código Tributário. Afirmou que o objetivo não é eliminar impostos, mas sim revogar uma lei municipal 5.000, número 5.960, e retornar a anterior, que é a lei número 3.866 de 2010. Citou como exemplo o caso da senhora Lourdinha, que teve seu imposto aumentado de aproximadamente R$150 para R$500, e enfatizou que não estão querendo tirar imposto, apenas corrigir as distorções. Relatou que já pediu desculpa à população pelo erro na aprovação do Código atual, mas atribuiu a responsabilidade principal ao prefeito. Criticou a assessoria jurídica que orientou a Casa Legislativa, afirmando que
manteram a redução de 50% dos valores, mas na prática os aumentos superaram 500%. Em parte cedida ao vereador Erneison de Aquino, destacou que durante a live o prefeito afirmou erroneamente que esta casa não tem poder para alterar projetos tributários. E disse que isso demonstra total desconhecimento, pois é exatamente a função deste de legislar sobre essas matérias, que o Executivo deve se curvar à legislação, não o contrário. Retornando a palavra, o parlamentar Hilder Afonso continuou destacando que a revogação e replanejamento possível juridicamente com base no entendimento do STF, que falou ter responsabilidade apenas dos 2.235 eleitores que lhe colocaram na casa. Sobre as obras municipais, reconheceu a inauguração da ponte da comunidade Patauá do Mirizal, mas criticou a falta de terraplanagem adequada para que impede o pleno acesso à população. Comentou que fizeram ponte, mas esqueceram a trafegabilidade. Em parte cedida ao vereador Nael Vasconcelos, pendurou dizendo admirar o seu colega Hilder, ressaltando que é importante lembrar que muitos pescadores da zona rural também possuem casas na cidade e estão sendo afetados por esses aumentos. Retornando a palavra, o edil Hilder Ribeiro Afonso esclareceu que se referia especificamente aos imóveis urbanos, que já na zona rural ainda não está sendo cobrado. Questionou a contradição do Executivo, uma vez que o mesmo escritório que assessorou a Prefeitura afirmou ser possível a revogação e perguntou: por que então o prefeito insiste no erro? Concluiu reforçando que a decisão final está nas mãos dos vereadores, lembrando que todos os setores organizados da sociedade foram consultados sobre a matéria. Disse que são eleitos para representar o povo e é isso que estão fazendo. Finalizou agradecendo a todos e seguidamente manifestou-se a vereadora Isalina Alves, que após proceder com as saudações preliminares abordou sobre a revogação do Código Tributário, mencionando que não se trata de renúncia de receita, mas para não pagar tributos, impostos ou taxa. Qual seria uma inconstitucionalidade? Chamou a atenção do povo da zona rural em relação à live onde o gestor dizia que se estava organizando a cidade quando falava na atualização do código. E argumentou que logo isso chegaria também à zona rural. Em razão disso, a vereadora destacou ser importante rever o que vem acontecendo. Parabenizou os demais edis empenhados em revogação da lei, explicando que a revogação consiste em impedir que retorne à lei anterior. Impedir que retorne à lei anterior, até que faça novamente o que chamam de Código Tributário, ganha-ganha, onde ganha tanto a população quanto o setor público. Relembrou uma história que quando era professora, que às vezes se falava em que um certo problema não é seu nem do outro, que dizia assim: tinha um rato numa fazenda que vivia roubando as coisas. A dona de casa pediu ao marido que comprasse uma ratoeira, e logo o rato saiu para pedir ajuda, encontrando às margens do lago uma vaca, a quem pediu ajuda. E esta respondeu que o problema não era dela. Seguindo, foi pedir ajuda para um porco, que também recusou. À noite, a ratoeira disparou, e sem energia, a mulher foi verificar, sendo picada por uma cobra venenosa, e levaram até uma pessoa que trabalhava com questões de cura, o qual disse que precisaria passar banha de porco para cicatrização. Logo o porco foi morto e o marido matou a vaca para fazer um churrasco em agradecimento à saúde de sua esposa. Resumindo a história, o acusador do problema foi quem sobreviveu. Nesse sentido, a vereadora Isalina Alves ressaltou que o problema é de todos, ou brilha todos juntos, ou todos viverão na escuridão, mencionando que quando alguém não se manifesta por covardia, está cravando sua sentença. Declarou seu voto a favor da revogação no momento oportuno,
para que se possa estudar, beneficiar os empréstimos e microempresários que empregam cidadãos, promovendo oportunidade de crescimento. Relatou que, ao pedir ajuda para um projeto social, foi informada por uma empresária que não teria condições, haja vista já está fechado o seu empreendimento. Ressaltou que a cada porta fechada equivale a mais pessoas passando necessidade, e o aumento de pedido de cesta básica na porta de um governo. Finalizou pedindo bênção e clareza para que sejam feito tudo o que for de melhor para todos. Na sequência, pronunciou-se a legisladora Clara Barbosa, que cumprimentou a todos e iniciou sua fala se desculpando com o povo presente por esta galeria, por estar na galeria da casa, pressionando tantas falas irrelevantes, haja vista tantos assuntos importantes a ser discutido, como, por exemplo, o Código Tributário na segurança pública, a mudança do calendário escolar. Nesse sentido, direcionou o seu presidente Hilde, argumentando que se faz necessária a criação de uma comissão de ética, pois de nada adianta uma revogação nesta casa e as atitudes serem as mesmas de legislaturas anteriores, pois se sente envergonhada. Entretanto, tem consciência que seu papel como legisladora está sendo feito. Destacou a reunião da Comissão da Justiça mais cedo, no qual houve o pedido da liderança do MDB por meio de um ofício para a sua substituição na comissão, onde destacava a autonomia e substituição se houvesse renúncia, que não era o caso. Inclusive, ainda que não havendo renúncia, a substituição seria necessária para alinhamento do pensamento político partidário do partido MDB. Diante disso, a vereadora destacou que sua presença na Comissão de Justiça não agrada o partido ou quem é líder, enfatizando que veio a este poder para honrar a população, e mencionou que está aguardando finalizar o procedimento, contrariando ao que diz em relação à fala a respeito pela hierarquia, e citou que os tantos cobram não respeitam a hierarquia do presidente da casa, enfatizando que o referido pedido foi solicitado pelo fato de votar contra o projeto de taxa de embarque, destacando que o município está quebrado, sem oportunidade, os jovens sem perspectiva, sem mercado de trabalho. Por isso, ressaltou que esta Câmara precisa de postura para discussões presentes e ações responsáveis com o futuro da cidade, pois muitos filhos de Óbidos estão indo embora. Dando continuidade, compartilhou que esteve na capital do estado participando de um congresso no qual constatou que esta Câmara está atrasada. Sugeriu à mesa diretora, em nome do presidente Hilder, que a partir de agosto comece a pensar em mudanças, tanto no regimento interno quanto na lei orgânica, a fim de se atualizar. Destacou o evento onde se falava da Câmara Sustentável e Educadora, mencionando a fala de um vereador de Mocajuba, questionando sobre a existência de tão falada sustentabilidade que precisava ser trabalhada. Outro ponto importante, a indignação desta vereadora foi a oportunidade de se aprovar uma emenda impositiva nesta casa, que talvez por informações repassadas de maneira errada para a população, foi rejeitada. Explicou que não seria R$100 mil na conta de uma vereadora, e sim este valor que o vereador poderia destinar a um benefício para um bairro ou uma comunidade. Relatou ainda que no evento especulou-se quando não se tem uma emenda impositiva na Câmara, significa o retrocesso, e interviu que infelizmente a casa deu um passo atrás, sem pensar no futuro, ou em fazer desta uma Câmara autônoma como se deve ser. Continuando, solidarizou-se com os profissionais da educação, com os quais não houve diálogo, sendo fundamental para as políticas e transformações. Mencionou que não foi ilegal a alteração do calendário, visto que o Conselho Escolar tem autonomia para fazer.
complemento da Lei número 3.172 de 98 em relação à divisão de férias com o sindicato. Entrou com o mandato de segurança na Justiça para revisão, porém o Judiciário entendeu que os 45 dias de férias foram mantidos e divididos. No entanto, destacou que essa divisão acarreta doença mental nos profissionais da educação, pois eles trabalham os 2 turnos e ainda fazem curso de pós-graduação para conseguir um salário melhor. Enquanto este poder aprova um salário de 6 mil para quem não precisa e nem tem estudo, com isso ressaltou que se precisa de um avanço mental, pois embora não ser ilegal a divisão de férias, faz-se necessário entender que se não tem um educador saudável, o índice da educação poderá ser prejudicado. Logo, um educador saudável significa avanço na educação. Comentou ainda que não é problema ficar sem recesso, haja vista que tantos trabalhos a desenvolver, e que já está elaborando projetos, visto que ações sociais externas não suprem o papel de legislar inteiramente nesta casa. Mencionou a indicação para a criação de um programa para acolhimento dos profissionais, a fim de trabalhar ainda mais a saúde física e mental deles. Em seguida, parabenizou as autoridades policiais pelo retorno rápido quanto à segurança pública, devido à ocorrência de homicídios frequentes com tamanha crueldade, esperando que assim como as autoridades policiais estão fazendo seus trabalhos, o judiciário também faça justiça mediante tantos casos lamentáveis. Por fim, comentou sobre o Código Tributário, informando que vota a favor da revogação por haver possibilidade disso ressaltar em uma nova lei encaminhada para esta casa, e que não tem e não adianta mais buscar os culpados, e sim encontrar soluções, e votará sim para o bem do povo, colocando o interesse da coletividade sempre à frente dos interesses pessoais, fazendo que, de fato, acontecer as políticas públicas que são um instrumento de transformação na sociedade. Finalizou declarando que seguirá honrando os 660 votos que recebeu, pois o que sofreu em campanha é pequena em relação ao que de fato pode contribuir na sociedade, deixando seu legado, sendo a voz da população. Pedindo principalmente que medidas sejam tomadas em relação ao regimento interno e à lei orgânica, para que se possa avançar, e deixando registrado que esta legislatura fez algo positivo para o povo. Em seguida, manifestou-se a vereadora Lilena Viana, que iniciou sua fala saudando a todos os presentes, em especial os representantes da associação que compareceram para acompanhar e fortalecer o debate de tantos temas relevantes. Destacou que, sendo o último dia do mês, seria um momento oportuno para avaliar os 6 primeiros meses de trabalho legislativo. Confessou, com certo pesar, que esperava estar ali celebrando a conquista de mais positivas para a população obidense, mas reconheceu os desafios enfrentados ao longo do período. A vereadora mencionou a entrega de título de cidadão obidense ao Coronel Samarone, ação que recebeu críticas, mas teve como objetivo reconhecer o trabalho do militar em prol da segurança pública do município, especialmente diante do aumento da violência e das mortes recentes. Ressaltou que o grupo liderado pelo coronel está empenhado em permanecer no município com a infraestrutura instalada para formação e atuação, o que trará mais qualidade na segurança pública. Em seguida, dirigiu-se aos professores, lembrando que já foi vencido em debates sobre o calendário letivo, por entender que a realidade educacional de Óbidos é distinta e de outras localidades como Sobral ou Manaus. Enfatizou a importância do Conselho Municipal de Educação, junto à Secretaria de Educação, reavaliar o calendário ainda neste ano letivo, com a possibilidade de reposição por meio de sábados letivos e aulas complementares, como forma de amenizar os impactos
e atender necessidades dos educadores, que vêm enfrentando sérios desgastes físicos e emocionais. Tratou também do tema que mais tem gerado angústia nos últimos dias, o Código Tributário. Agradeceu a equipe técnica e a doutora Soraya, que conduziu os estudos e as discussões junto ao Executivo e demais setores da Prefeitura. Atendeu um pedido da Associação Comercial. A vereadora recordou que o projeto original foi aprovado em 11 de dezembro, reconhecendo que, à época, muitos vereadores não dispunham de conhecimentos técnicos aprofundados e confiaram nas informações apresentadas. Contudo, observou que a insatisfação da população ficou evidente na prática, o que exige uma resposta clara e responsável por parte do Legislativo. Reforçou que todos os 15 vereadores são cobrados diariamente pela população e que, por isso, é necessário agir com humildade e empatia, revendo pontos que estejam prejudicando os contribuintes. Antecipou seu voto favorável à proposta de revisão do Código Tributário, por entender que ele terá impactos não apenas imediato, mas duradouro para as futuras gerações. Finalizou desejando a todos excelente mês de julho e afirmou que, independente de haver recesso parlamentar, continuará exercendo seu trabalho com dedicação, mesmo que no anonimato, como sempre fez sequentemente. Manifestou-se o Edir Rosinaldo Cardoso, que cumprimentou a todos, fez agradecimento ao governo do Estado pela solicitação atendida de imediato quanto à patrulha mecanizada que já se encontra na comunidade de Santa Clara, resolvendo a situação da PA 254, onde esteve junto com o nobre colega Edilvaldo Amorim, representando a Câmara Municipal, comprovando o livre tráfego dos veículos. Haja visto que muitos produtores vêm do Cruzeirão, do Mamiá e de outras comunidades, trazendo seus produtos até a cidade. Inclusive, na quinta-feira, um ônibus daquela região chegou na cidade ao meio-dia, sem nenhum passageiro, numa viagem que chegaria às 6 horas da manhã. Por fim, expressou contentamento por seu atendimento de imediato ao pedido através de sua articulação política. Na primeira parte do dia foram colocados em votação os pedidos constantes nos requerimentos 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 de 2025, bem como os requerimentos verbais que foram aprovados por unanimidade. As moções número 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 e 122 de 2025 plagiaram aprovação unânime. Na segunda parte do dia, foram votadas as redações finais do projeto de lei número 09 e do projeto de lei legislativo número 21, acima discriminados, que foram declarados aprovados por unanimidade. A redação final do projeto de lei número 14 foi considerada aprovada por 9 votos favoráveis e 5 votos contrários. A redação final do projeto de lei número 08/2025, retromencionado, foi aprovada por 11 votos favoráveis e 3 votos contrários. Seguidamente, o presidente submeteu à votação dos pareceres das comissões do projeto de lei legislativo número 20/2025, retromencionado na ocasião, que o Edir Rosinaldo Cardoso pediu vista sobre o projeto, que logo foi concedido pela mesa diretora. Durante a votação da redação final do projeto de lei número 05/2025, o vereador Neison de Aquino também pediu vista sobre a matéria. Em seguida, procedeu-se à votação em escrutínio secreto das seguintes matérias: projeto de decreto legislativo 06/2025, acima descrito, que oferiu aprovação por 8 votos favoráveis e 5 votos contrários. O projeto de decreto legislativo número 07 foi também aprovado por 11 votos favoráveis e 2 votos contra. O presidente Hilder Afonso comunicou que a Câmara Municipal não entrará em recesso ainda. Esta decisão se deve aos pedidos de vista do projeto de diretrizes orçamentárias LDO e da revogação da lei do Código Tributário. Consequentemente, as sessões se estenderão pelo tempo que for necessário. Acrescentou, em razão disso, sua viagem a Brasília será cancelada para que possam acompanhar
de perto esses processos, até que a situação do Código Tributário seja resolvida. Nas considerações finais, a vereadora Clara Barbosa agradeceu por mais uma oportunidade, assim como pela presença das pessoas que compuseram a galeria da casa, e aproveitou para solicitar que seja retirado de pauta o projeto de lei número 004 de 2025, que é de sua autoria e das vereadoras Lelena e Isalina, que trata da questão de declarar a utilidade pública da Associação das Mulheres Trabalhadoras do município de Óbidos. O parlamentar Erneison Aquino agradeceu e esclareceu ao vereador Rosaldo Cardoso, solicitou vista do projeto, um direito assegurado pelo regimento interno e pela lei orgânica. Acrescentou que o vereador apresentará seu parecer na próxima segunda-feira, ressaltando que ainda conta novamente com a presença da população, visto que a avaliação do Código Tributário é de grande importância para a sociedade obidense. A legisladora Isalina Alves expressou congratulações aos presentes na galeria da casa e enfatizou que a Câmara Municipal de Óbidos pertence a todos. Reforçou que os vereadores são servidores da população e custeiam seus salários, e ressaltou a importância da presença dos cidadãos, convidando-os para a próxima segunda-feira. A vereadora Helena Viana disse acreditar que o diálogo é o melhor caminho, mas escutar o povo é melhor ainda, pois é diferente de estar assistindo do outro lado, o que está presente na cada uma vez que mexe com o emocional de todos. Presente na casa, que corrigi aqui, uma vez que mexe com o emocional de todos, de forma geral. Destacou que estará a serviço da população obidense durante os 4 anos, pois dispõe-se isso, não pode fugir. Essa é a regra. Seguidamente, o edil Nael Vasconcelos agradeceu ao presidente por mais uma sessão e a todos que tiveram um pouco de seu tempo para fazer de presente. E declarou que sempre estará ao lado de quem o elegeu. E como nada mais houvesse a tratar, o presidente encerrou o nome de Deus a sessão, mandando lavrar presenteada, que depois de lida e achada, conforme será assinada pela mesa diretora. Com a palavra, o senhor presidente. Feito a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Ata aprovada por unanimidade. Nesse momento peço ao vereador Rosinaldo, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Ofício número 779, 2025, Sua Excelência Jaime Barbosa da Silva, Prefeito Municipal de Óbidos, nesta. Assunto: convite para prestar esclarecimentos, debater o Código Tributário Municipal na sessão ordinária. Senhor Prefeito, se veio do presente para formalizar o convite a Vossa Excelência para comparecer à sessão extraordinária nesta Casa Legislativa, no dia 1º de julho de 2025, às 9 horas, com o objetivo de prestar esclarecimento e discutir abertamente sobre o Código Tributário do município, um tema de grande interesse e impacto para toda a população obidense. Solicitamos-lhe ainda a confirmação de sua presença até o dia 30 de junho de 2025, para que possamos finalizar os preparativos necessários para a sessão. O convite se fundamenta na declaração de Vossa Excelência feita durante a live realizada no dia 25 de junho de 2025, na qual informou estar aberto para o diálogo para discutir o assunto. A Câmara Municipal de Óbidos, ciente de sua responsabilidade em promover o debate democrático e transparência na gestão pública, considera de suma importância a presença do chefe do Executivo para um diálogo direto com os vereadores e a comunidade.
Acreditamos que a oportunidade de discutir o Código Tributário em plenário com a presença de Vossa Excelência será de grande valia para diminuir dúvidas, apresentar pontos de vistas e construir de forma conjunta soluções que atendam os interesses de nossos munícipes. Contamos com a sua valiosa presença para enriquecer este debate. Atenciosamente, Hilder Ribeiro Afonso, presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Feita a leitura do expediente, franqueia a palavra ao vereador que queira se pronunciar. Palavra franqueada. Palavra franqueada. Concedido, vereador. Hoje eu não aprendi. Em nome do presidente, cumprimento a mesa. Em nome da vereadora Edmaura, cumprimento todos os colegas. Muito bom dia a todos que nos acompanham na plataforma dessa Casa de Lei. Agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. E se nós estamos aqui mais um dia é porque Deus nos permitiu. Agradecer mais uma vez por a gente ter levado nossos munícipes ali na cidade vizinha de Oriximiná e graças a Deus por sermos atendidos. Falâncias não resolvem as coisas. Geralmente não acompanho esse cidadão que é chamado de prefeito aqui do município de Óbidos. Mas a última live que ele fez, para enganar a população obidense, ele falou que estava aberto ao diálogo, presidente. Inclusive, foi lido agora no expediente uma convocação para ele vir debater com essa casa, conversar, explicar, mas nem para isso ele é homem. Usa da sua ditadura para se defender. E ele não tem interesse em resolver esse problema que o nosso município está passando. Isso é o rico, o pobre, o médio, o que paga o IPTU e o que paga o alvará. Então, seu prefeito, nem para isso você é homem, para vir aqui nessa casa conversar com os vereadores, ver uma melhor forma e não ficar enganando a população, dizer que para procurar, porque é tipo assim, na língua do caboclo do interior, eu compro uma propriedade, tá? Pago e não recebo o título, não recebo a documentação. Como é que eu vou provar que depois é meu? E aí depois é o seguinte, eu agrado o prefeito, eu tenho aquele desconto, mas aquele que não agrada, que reivindica pelos seus direitos, é cobrado esse valor absurdo. Então, nós queremos, ontem foi votado aqui nessa casa, e quero parabenizar, vou citar o nome dos vereadores, Erneiso, Isalina, Edmaura, professora Lilene e Clara pelo voto. Tá? Demonstra que vocês estão do lado da população e, infelizmente, não chegou até mim, porque se chegasse até mim, o meu voto é que seja revogada essa lei, para que o prefeito possa mandar um projeto de lá da prefeitura para ser estudado pelos tributaristas, pelos advogados, pelos empresários, pela população em geral. Vereador Rosinaldo, eu tenho o maior carinho e apreço, admiração, respeito pela sua pessoa, mas o seu visto não vale de nada. Eu vou explicar por quê. Porque quem tem que revogar essa lei, se ele quisesse fazer, se tivesse pelo menos Deus na sua vida, que não tem, anda enganando os outros na igreja, infelizmente ainda tem líderes evangélicos que andam de mão dada com um ser desse. Por quê? Porque não pagam IPTU, porque não pagam alvará, e comungam da mesma fé desse prefeito.
Só quem pode revogar essa lei é o prefeito ou nós aqui nessa casa. O seu visto, o senhor sabe da admiração que eu tenho, o respeito que eu tenho, gosto do senhor, mas não pediu por pedir, não vai alterar nada, porque quem vai revogar somos nós ou se o prefeito quiser. Então eu agradeço a Deus, que Deus abençoe, que nos dê uma semana abençoada, debaixo da proteção de Deus, e que Deus possa ter misericórdia deste município, porque do jeito que as coisas andam, nós estamos caminhando para um Egito. O tempo das vacas gordas já passaram. Está vindo a escassez para nós. Vereador Noel Vasconcelos, vereador da Base do Povo, estamos juntos, vamos para cima, doa quem doer. Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Não havendo vereador. Vereadora Clara com a palavra. Bom dia a todos. Presidente, em seu nome eu quero cumprimentar a mesa diretora desta casa. Em nome do vereador Robson, cumprimentar os nobres pares vereadores. Quero hoje fazer o uso da fala somente para agradecer por mais uma oportunidade nos dada para estar aqui, com vida, com saúde. E eu queria, nesse momento, propor 2 moções de aplausos destinadas a membros do Rotary de Óbidos. Uma é a presidente, Salete Menezes, e a outra é a professora Maria Clara Figueira, porque no último dia 28, eles fizeram um social digno de aplausos no nosso município. Eles promoveram um baile dos debutantes celebrando sonhos. O que é esse baile? Um baile onde eles ofertaram aniversário, no caso, um rito de passagem de aniversário para meninas com deficiências, né? Então, uma atitude louvável, que pude recebê-las em minha casa, tanto a presidente quanto a professora Maria Clara fizeram esse social, e quero aqui expressar os meus parabéns através dessa moção e pedir desde já o apoio a vocês, porque são essas pequenas ações que fazem a gente incluir ainda mais. A gente vê que a gente pode sim ter uma sociedade mais justa, igualitária para todos, e celebrar ainda mais essa inclusão que tanto é falada. Então, registro aqui os meus parabéns. Quero aproveitar também a oportunidade, presidente, e fazer um requerimento lá no bairro da Cidade Nova, no que diz respeito à infraestrutura do nosso município. Ali, na frente do Centro de Saúde da Cidade Nova, está na Felipe Patrônico, a Travessa de Dependência, pedir para que seja designada uma equipe para fazer um serviço de capina, ou que possa fazer pelo menos, já que não podem fazer uma canaleta breve, que na verdade é o que precisa lá, porque a água fica empoçando, que façam um trabalho lá para que a água possa passar, para que possa ser amenizado ali o fluxo de água. E também ontem os moradores até jogaram os caquinhos de entulhos para que tampasse lá o buraco que já estava se abrindo na rua. Então, que possa olhar com carinho, afinal lá é um centro de saúde, precisa ter essa infraestrutura melhor para receber a todos. No mais, gostaria de desejar a todos vocês uma excelente semana e que nós possamos continuar trabalhando pelo nosso povo. Forte abraço e que Deus nos abençoe. Vereador Ernesto com a palavra. Bom dia, povo de Óbidos que nos assiste nesse momento. É sempre uma honra subir nesse púlpito e direcionar a fala até o nosso povo amado. Em nome do presidente Hilda, quero cumprimentar a mesa diretora desta casa. Em nome do vereador Robson, quero cumprimentar os nobres edis que dividem conosco a sessão. Em nome do meu amigo Douglas, esposo da vereadora Isalina, quero cumprimentar o povo da galeria. Em nome de Deus, quero cumprimentar a nossa sociedade obidense. Senhores vereadores, povo de Óbidos, passando aqui para agradecer a cada um de vocês. Ontem me mandaram muitas felicitações, milhares e milhares, passei mais de 3 horas
respondendo a todos, mas consegui responder a cada um que tirou aquele tempinho para me parabenizar. Muito obrigado mesmo de coração e que Deus continue nos abençoando. Senhores, não tem outra maneira de não subir aqui e falar algo que vocês já estão cansados de saber, mas que é a realidade que nós estamos vivendo. Agora há pouco foi se falado do Código Tributário, código esse que eu volto a frisar. Eu peço à população de Óbidos que não paguem os seus alvarás, nem seus IPTUs. Porque assim, esta casa tem o poder de retornar sim esse novo Código Tributário para cá. Cada um tem um advogado. O vereador Hilder consultou 3 advogados. A vereadora Clara é advogada, vereadora aqui desse parlamento. Eu consultei o meu advogado. Disseram que é constitucional, sim, a revogação desse novo Código Tributário para cá. Então é questão de hora e questão de tempo para que esse código retorne a esta casa. E eu tenho certeza que, acreditando nos nobres pares, que vai ser por unanimidade a revogação desse código para cá. Isso não é um bem para os vereadores, para os 15 vereadores, mas sim para a sociedade obidense. Sociedade essa que está sentindo na pele, independente de ser oposição ou situação. Tem muitos da oposição que estão na frente do prefeito, falam alguma coisa, depois vão por trás e conversam conosco no privado e dizem que realmente estão sendo castigados. E vocês sabem que é 99,9% da nossa sociedade que está sendo penalizada por esse novo Código Tributário. E eu vou afirmar aqui que 99,9% dos vereadores irão votar a favor do povo e vão mostrar que realmente esta casa legisla pelo povo. Povo de Óbidos, pode contar sempre com esse vereador. Tamo junto, vamos para cima, doa quem doer. E obrigado mais uma vez a todos. Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Peço que o vereador Rosinaldo Cardoso assuma a mesa, enquanto me pronuncio com o vereador. Palavra com o vereador Hilder Afonso. Senhor vereador Rosinaldo Cardoso, seu nome saúde a mesa, em nome do vereador Elton, saúde os vereadores aqui presentes, em nome da vereadora Lilene, as vereadoras que estão aqui conosco, em nome do vereador Robson, saúde as pessoas que estão na galeria da casa, em nome do vereador Tapa Buraco, Nael, saúde as pessoas que estão aí nos ouvindo através das plataformas digitais. Senhores, eu, no dia da inauguração do sindicato no Flechal, no meu pronunciamento foi bem claro avisar a todos os nossos pescadores que estavam ali presentes. E eu quero deixar aqui registrado nos anais dessa casa e dizer que várias pessoas, que às vezes eles pensam que a gente não tem amigos, várias pessoas que já procuraram o prefeito, que ele manda chamar, que se não ficar do lado dele, se aproximar de mim, que ele vai demitir. Várias pessoas, e graças a Deus que tem umas que estão entregando, já elas mesmas não aguentam entregando, fazendo carta entregando. E muitos que vão lá, eles, sem ser pessoas, e para outras pessoas que não tem nada a ver com a gente também, que são amigos, ele fala com um tom ameaçador, dizer que eu estou, mete a palavra lá, que ele gosta de falar de todo mundo desse tom. E eu quero avisar a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, entendeu? E que ele fala que tem um dossiê na minha mão, que ele possa colocar esse dossiê onde ele quiser, que eu não tenho um pingo de medo dessa ameaça dele. Eu não tenho um pingo de medo das ameaças do prefeito Jaime Silva. Ele liga para as pessoas falando coisas absurdas. E no dia da inauguração do sindicato, eu logo falei para todas as pessoas pensando que vai chegar em mim, que vai fazer isso, que vai fazer isso.
do tom dele, é como ele gosta de fazer, vereadora Isalina, é intimidar todas as pessoas, para que todas as pessoas possam se correr atrás dele, dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Eu não tenho nenhum dossiê dele, mas eu tenho muita coisa na minha cabeça. Eu tenho muita coisa que eu sei. Eu tenho muito. Mas eu não se ponho falando para ninguém. Eu não se ponho falando para ninguém. Se ele tem o dossiê que ele fala, que ele faça o que ele quiser, mas não tenho medo dele. Eu só tenho medo do castigo de Deus. Desse eu tenho medo. E ele fala para todas as pessoas que procuram, que vão lá, que ele manda chamar, que saia do meu lado, porque eu não presto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu pergunto para senhores vereadores, será que a gente não vai poder ter a liberdade nunca? Que desde o momento que eu falei que eu ia apoiar, quando eu cheguei com esse senhor, que eu ia apoiar o deputado Josué Paiva, que eu ia apoiar o deputado Priante, começou o inferno na minha vida. Desde o momento da campanha, minha campanha política, começou o inferno na minha vida, porque eles mandavam todas as pessoas que iam para o Flechal, os cabeças de campanha, nunca eles pediram um voto para mim sequer. Nunca. E eu sempre digo, nós perdemos a nossa mãe, foi muito motivo de política, minha mãe não tinha pressão alta, não tinha essas coisas. E o que eles faziam no Flechal? Ela ficava muito irritada, ela ficava com muita raiva por causa dessas situações que aconteciam no Flechal. Porque nós éramos um grupo e por que é que pediu voto só? E lá no Flechal pediu voto para outras pessoas. Por que não pediu para nós? Nós éramos 2 vereadores e nós vivíamos na base. E isso nunca aconteceu. Mas graças a Deus que eu não dependi do voto dele, não dependi de ninguém. Agora ele está no poder, isso serve para os nobres colegas vereadores. Ele está no poder por causa de mim. Quando eu saí do prefeito Chico Faia, vereador Valda testemunha disso, o vereador Rosinaldo era a oposição. Eu levei sozinho nessa casa, mas saí do Chico Faia e falo para qualquer um. Porque ele quis. Porque eu falei para ele que só apenas ia votar porque eu tinha a palavra na prestação de conta do prefeito Jaime Silva na época. E hoje eu vejo nota dizendo que eu não ajudei na campanha, que eu não fiz nada na campanha. Ninguém me envergonha que eu cheguei numa casa e disse, olha, vota no prefeito adversário, isso não era para votar no prefeito Jaime. Ninguém bate na minha cara. Mas eu quero dizer que eu tenho minha consciência tranquila. Graças a Deus tenho minha consciência tranquila sobre isso. E eu digo sempre, eu sou grato às pessoas que me ajudam. Que o Bico de Pato, vereador Carlinho, vereador Valdo e eu saímos de uma base de um prefeito para ir apoiar ele, as contas dele aqui nessa casa e defender ele. E nós defendemos. Nós conseguimos tirar as contas dele daqui, aprovar as contas dele aqui, para que ele pudesse ser candidato a prefeito. E ainda diz, vereador Valdo, quando o senhor assumiu lá, o senhor apenas pegou um cargo e depois lhe tiraram. E vereador Bico de Pato ficou aí jogado. Vocês aí, a mesma coisa vai acontecer um dia. Que eu conheço. Eu sei quem é quem. Eu sei quem é quem. Assim como fizeram com a vereadora Clara, assim como fizeram com o vereador Robson, que hoje estão tentando até tomar cerveja na pracinha, levar o senhor. Mas eu tenho certeza que essa serpente, eles vão tentar lhe engolir de todos os jeitos. Porque eles não queriam que a gente estivesse lá. E a briga no partido, quando fui eu, disse, e falei para todos os nobres colegas vereadores, para todo partido, que eu não escondo nada de ninguém, que eu não queria ser vice, que o senhor seria o nosso candidato a vice no partido. E eu fui crucificado, porque eu estava causando polêmica no grupo.
eu estava causando polêmica no grupo, e eu vinha com aquilo na minha cabeça, já não estava aguentando mais tantas coisas que vinham ao meu redor, que eu só era o bonzinho quando estava lá, quando queriam algo de mim, assim como as pessoas querem algo das pessoas, eu sei que vão ser bonzinho, que vão querer fazer isso, fazer aquilo, mas não é de coração, gente. Eu conheço, mas eu quero deixar um recado aqui bem. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu queria que o senhor estivesse aqui hoje, sentado no meu lado, aqui nessa tribuna, que o senhor falou na live. Vocês estão vendo, vereadores? Ele falou na live que ele estava aberto a debate. Quando o Rosinaldo pediu vista ontem, eu disse, vai ser o momento para que a gente possa chegar num consenso sobre o Código Tributário. Eu até falei para algumas pessoas, aí vocês vejam se ele quer diálogo. Aí vocês vejam se ele quer diálogo com nobres colegas vereadores. Hoje aqui era para a gente tirar toda limpo. Reunir os nobres colegas vereadores, tá aí lá para uma sala, prefeito, o que é que dá para a gente fazer aqui? Como é que te pode fazer? Como é que te pode reduzir? O senhor se garante? Baixa aqui um decreto ou baixa alguma coisa para que a gente possa tirar esse absurdo que está aí, pelo menos do IPTU e das licenças de clube de futebol ou dos avará. Mas não, ele se garante nas lives que ele vem, que não tem medo. Mas está aqui, ó. O lugar dele era para estar aqui hoje. Mas não veio. E vocês todos viram ele falar na live que ele estava aberto para diálogo. E essa casa aqui, ela está aberta sim para diálogo. Ela está aberta para diálogo. Eu estou à disposição, a hora que ele chamar para a gente conversar, a hora que ele vir aqui, a gente vai se reunir sim com ele, para que a gente possa debater isso que a gente quer para a sociedade. Que ele venha aqui para que a gente possa debater algo que seja benéfico para a sociedade. Entendeu? Então, eu quero dizer ao povo de Óbidos, quero dizer às pessoas que todas as pessoas que ele fala, que ele vai me lascar, que ele vai fazer isso, que ele vai ainda fala lá, eu não tenho medo. Tenho medo do castigo de Deus, de uma armadilha, de fazer algo para minha pessoa, entendeu? Se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Se o dia for o dia, a gente vai morrer. Se não for, a gente vai ficar por aí penando. Mas eu quero dizer para as pessoas que ele faça o que ele quiser desse dossiê, que ele faça o que ele quiser, que ele leve aonde ele quiser, entendeu? Que se for sobre pescador, sobre sindicato, eu já falei para milhares de pessoas que eu não vou buscar ninguém para se associar. As pessoas que vão se associar no sindicato, elas têm uma declaração que elas assinam, dizendo que elas, cada um usa o método de associação, o vereador Emerson usa o dele, a gente usa o nosso. Cada um que vai lá, eles são responsáveis pelo que eles vão fazer, e essas declarações são muito bem guardadas. É ele que diz que ele é pescador, não é eu que vou dizer, porque eu não conheço. Que fique bem claro aqui nessa casa, que o tom dele ameaçador, que ele pode ameaçar funcionários. Mas eu quero dizer aos nossos amigos funcionários, concursados, ele não vai tirar vocês, meta isso na cabeça de vocês, ele não tira, ele pode perseguir. Mas aqui nessa casa também, vereador Felipe, assim como o senhor propôs ontem um código de ética, eu queria propor aos nobres colegas vereadores, para que a gente fizesse um projeto de lei aqui nessa casa, para que não pudesse haver essa perseguição, principalmente a funcionários públicos. A gente vê uma maneira para que realmente eles pudessem ter a liberdade deles. Porque, pelo que eu vejo, ninguém tem a liberdade. Ninguém tem liberdade. Ninguém pode comentar ninguém. Eu tirei mais de... Tinha até pessoas que eram meus amigos da minha rede, de um grupo que eu tinha, amigos, sem ser funcionários, sem ser ninguém. Porque não podia dar um like ali. Porque se mandasse, já ia ser chamado, já ia ser penalizado. E eu prefiro não prejudicar ninguém. Não prejudicar ninguém. E eu quero deixar aqui registrado nessa casa, que na eleição do ex-prefeito Chico Faia,
quando eu saí de lá, ele tirou também todos os nossos funcionários, mas mesmo assim, vereador Ernesto, eu ganhei uma eleição tranquila e com sobras e sobras de voto. Eu sinto, às vezes, de tirarem pessoas que estão lá, que não é, às vezes, não é nem eu que indiquei, só porque são meus amigos. Não é indicação do vereador Hilde. Agora, que eu quero deixar os nobres colegas vereadores, principalmente o vereador Rosinaldo, que milita aí naquela área do Igarapé-Açu, que eu não deixaria, vereador Rosinaldo. Outra pessoa está comandando, que não tem nada a ver com o parlamento, aonde a Vossa Excelência, onde foi criticado nas redes sociais, você sabe do carinho enorme que eu tenho pela Vossa Excelência. É uma pessoa que eu me identifiquei desde o momento que chegou aqui nessa casa, uma pessoa que me ajudou muito aqui nesse parlamento. Eu agradeço mesmo de coração, mas eu não deixaria outras pessoas tomar a minha frente. É por isso que as pessoas acham que eu sou enjoado, porque quem está dando a cara a tapa aqui é Vossa Excelência. É Vossa Excelência que está aqui se dispondo com uma sociedade inteira. E isso não deixaria acontecer. De outras pessoas chegarem lá e bater no peito, quem manda agora aqui sou eu. E onde é que fica Vossa Excelência? Que tem uma amizade, tem um deputado que contribui com muita sociedade obidense, que é o deputado Priante, tem o deputado Josué, que é daqui da região, que a Vossa Excelência carrega juntamente com o senhor, pelo carinho, pelas emendas que já mandaram até para o município de Óbidos. Eu sei que o senhor tem responsabilidade com isso. Mas mesmo assim, quem comanda são outras pessoas que não tem nada a ver. Então aí vai demonstrar o carinho que ele tem pela Vossa Excelência. Por todos os vereadores. Mas eu quero dizer à sociedade obidense mais uma vez, que ele possa pegar esse dossiê. Não falou só para uma pessoa, foi para várias pessoas. Desde o momento da inauguração, no meu pronunciamento, eu fui bem claro falar para todos. Para todos. Se ele tentar te prejudicar, ele vai prejudicar vocês, não eu. Não eu. Assim, se alguém quiser prejudicar o vereador Emerson, você não vai prejudicar o vereador Emerson, você vai prejudicar o próprio sócio. Não é o vereador Emerson, não é o vereador Hilde. Gente, acabou meu tempo, muito obrigado. Que Deus abençoe Óbidos, que Deus abençoe a todos os nobres colegas vereadores. A palavra está franqueada. Palavra franqueada. Palavra franqueada. Palavra continua franqueada, não havendo vereador que queira se pronunciar, concedida, vereador. Presidente Hilder Afonso, seu nome eu cumprimento a mesa, vereador Elton, nossos vereadores, vereadora Edmaura Vasconcelos, prima do vereador Léo Vasconcelos, seu nome eu cumprimento a bancada feminina, minha querida Raimunda, mas todo mundo conhece como Dica, Mouzinho, minha vizinha de tantos anos, seu nome eu cumprimento a todos. A Dica, por sinal, é minha amiga. E a vereadora dela chama-se Isalina Alves. E nunca mudou a nossa amizade por conta disso, porque ela me falou isso. E eu respeitei a posição dela e nós continuamos no mesmo nível de amizade. É assim que tem que ser o político. Que tem muito político que quando vê o cidadão lá deixa de apoiar e deixa a amizade também. Eu sou o contrário. Eu continuo com a mesma amizade. Mas, enfim, queria, através das redes sociais, da plataforma da Câmara Municipal de Óbidos, das nossas redes sociais e também do Portal Obidense, saudar a todos os nossos amigos internautas que estão plugados aí, vendo a sessão. Senhores, ontem, infelizmente, não foi possível eu comentar, mas aqui eu quero agradecer a vereadora Clara Isabelle por ter lembrado de um fato importante. Talvez a vereadora Clara não saiba, mas eu sou rotariano. Nós somos 22 membros do Rotary Club de Óbidos Centenário. Aí muitas pessoas, Nael, me perguntam por que
Rotary Clube de Óbidos Centenário, porque foi exatamente no ano do centenário do Rotary que o de Óbidos o voltou, que estava paralisado. Há mais de 60 anos tem o Rotary em Óbidos, só que ficou adormecido um tempo, e no ano do centenário, que foi exatamente 2005, voltou o Rotary Clube de Óbidos, então ele passou a ser Rotary Clube de Óbidos Centenário. E eu já até falei aqui na tribuna sobre a questão do Rotary, mas hoje, se você for na Santa Casa de Misericórdia, e você vai ter um berçário lá, você vai ter um aquecedor para criança prematura, tudo isso foi uma articulação do Rotary, o Rotary do Japão, o Rotary de Óbidos, o Rotary de Bauru, São Paulo. Nós nos unimos, investimos em torno de 135 mil dólares na época, e veio a equipe de São Paulo, juntamente com a equipe do Rotary, fizemos a entrega para a Santa Casa de Misericórdia. São muitas coisas que acontecem, que a gente fica no anonimato, porque o nosso lema é fazer o bem sem olhar a quem. Aqui eu quero agradecer, em nome do Rotary Clube de Óbidos Centenário, a vereadora Lilene, que foi uma das colaboradoras para o baile das debutantes, o vereador Hilder Afonso. O vereador Hilder Afonso não pôde ir, mas contribuiu para com esse baile. Vereador, a vereadora Lilene esteve presente. Ela chegou já na metade para o final. A vereadora Clara também que contribuiu. Foi a sociedade que contribuiu. O que mais o rotariano sabe é pedir. Pede porque a gente pede para fazer o bem. Então todo mundo doa porque vê o resultado. Quando a gente pede e vê a coisa acontecer, né, Robson? Então foi lindo, foram 5 meninas deficientes, que foi a coisa mais linda no nosso clube. Aí o vereador Hilde patrocinou, o maestro Dango, eu fiquei sozinho cantando lá, olha, cantei 3 horas e meia, Ledilu, quase que eu peço socorro para ti. Mas dei conta do recado e terminamos com quadrilha lá, olha, e foi muito bonito e todo mundo participou. Teve uma declaração de uma mãe lá, que foi a coisa mais espetacular. Vereadora El, ela em prantos disse, eu tinha um sonho de fazer os 15 anos da minha filha, porque ela me pedia. E ela disse, Deus é tão maravilhoso, que tudo que a minha filha sonhou eu estou vendo aqui. A companheira, a gente se trata de companheiro no Rotary, é companheiro e companheira. Isso é secular, né? É mais de 100 anos, não, patrão. Se alguém imitou a gente, porque o companheirismo do Rotary Clube existe há 126 anos. Então, o que acontece? A companheira Clara, com aquela mão de fada, fez uma ornamentação fantástica lá. Já pensou? Diga-lhe de rainha. O vestido foi o Rotary que providenciou. Os anéis foram o Rotary que providenciou. Os sapatos foi o Rotary que providenciou. Tudo para ajudar a realizar esse sonho dessas jovens. Olha, a mãe disse assim, ela sonhou com uma ornamentação, estava mais bonita. Ela sonhou com um vestido de princesa, ela está vestida de princesa. Ela sonhou com o seu anel de colação, ela está com o seu anel. E ela sonhou que o professor Darlan estivesse aqui e, coincidentemente, ele é do Rotary, está presente. Quer dizer, festa completa. Servimos um jantar especial, a família foi lá, se deliciou, fomos depois levar nos carros dos companheiros rotarianos, nas casas, porque muitos moravam lá no final do Perpétuo Socorro, os outros lá no final do São Francisco. Enfim, o baile das debutantes, eu estou vendo aqui uma publicação do Chupa-Osso, eu acho que é obidosnet.com.br. É do João Canto, né? Do João, olha. Rotary Clube de Óbidos realiza o baile das debutantes celebrando o sonho. Foi lindo demais.
estava lá, por sinal, o Vander, patrocinado pelo João, fazendo essa realização. Então, muito obrigado, vereadora Clara, por ter lembrado de pedir a companheira Salete, que está deixando agora o cargo e já foi eleita, por sinal, vai assumir agora, início de agosto, a companheira Vanderlice, esposa do companheiro Sandro Augusto Inomata da Silva. Ela que vai assumir. É porque o ano rotário, ele pega metade de um ano e metade de outro. É um ano só, mas ele, no caso, será 2025, 2026, a companheira Vanderlice. Eu queria também aqui, companheiro, meu querido presidente, solicitar um requerimento verbal que possa ser aprovado ainda hoje, solicitar do prefeito municipal de Óbidos a possibilidade de ajudar a associação dos carvoeiros, hortifrutigranjeiros também. Lá são 8 famílias que precisam e a prefeitura tem ajudado, levando a água através do carro-pipa, mas a gente solicita a possibilidade de um poço artesiano. Isso é de fundamental importância. Por sinal, essa parte de hortifruti é muito devagar lá por falta da irrigação. Tem que ter o poço artesiano por causa da irrigação das plantas. Então, atenderá 8 famílias ali na estrada do Mamauru. É uma solicitação que este vereador faz em caráter de urgência, a possibilidade de fazer isso. A outra notícia que eu fico feliz quando as pessoas ligam dizendo que estão satisfeitas. Há 5 dias atrás me ligou o Valdemir. Ele faz linhas diariamente lá da comunidade município de Alenquer, a Vila do Mamiá. E eu queria dizer para vocês que a Vila do Mamiá, no município de Alenquer, 80% da banana que nós comemos vem de lá. Vem de lá. É por isso que eu fiquei feliz com a atitude do deputado Josué em fortalecer a Emater. E aí é louvável o pedido que nós fizemos juntamente com o Felipe, que já veio um carro para cá, já veio um engenheiro, já veio mais uma técnica, está vindo mais um engenheiro de pesca, se Deus quiser, em breve, né, Felipe? Que isso vai fomentar. Em Alenquer, tem 3 engenheiros de pesca. Aqui, em Óbidos, na legislatura passada, eu solicitei a contratação do engenheiro de pesca. Em 3 meses que ele ficou aqui, esse engenheiro fez mais de 50 projetos. Então, precisa do engenheiro de pesca. Hoje, tu vai nas feiras, é difícil tu encontrar um peixe. E aí, às vezes, a gente se preocupa com tanta coisa e esquece de uma das coisas fundamentais, que é o pescado, que está ficando escasso no nosso município. Outro dia tinha um barco de jaraqui que veio de Oriximiná, vendendo aqui no Porto de Óbidos. Mas a cidade famosa com o Festival de Jaraqui é Óbidos, mas não tem. E o que está precisando? Está precisando incentivar os proprietários, os ribeirinhos, os colonos, a fazer seus tanques para a criação de peixe. Em Alenquer tem muito, em Monte Alegre tem muito, em Oriximiná tem muito. E nós precisamos incentivar. E aqui eu quero fazer mais um requerimento verbal que possa ser aprovado ainda hoje, solicitando ao nosso prefeito Jaime Silva, que através da Secretaria de Abastecimento possa estar contratando um engenheiro de pesca para que possa tratar dessa questão da piscicultura no município de Óbidos, para realizar os projetos, para assinar os projetos e incentivar assim como está incentivando na agricultura familiar, assim possa estar incentivando na piscicultura, porque nós já entramos com pedido com o vereador Felipe para que venha através da Emater um engenheiro de pesca que vai ajudar também nisso. Então é isso que eu quero dizer aos senhores. É importante que a gente trabalhe em cima da economia do município de Óbidos. Óbidos é um município gigante.
Óbidos tem filhos altaneiros. Óbidos tem gente inteligente que quer investir no município de Óbidos. Tem muitos que estão investindo. Aqui eu destaco. O rapaz lá do Muratubinha foi para Manaus, trabalhou empregado, conseguiu um dinheiro, montou uma panificadora, veio para cá para Óbidos, comprou um terreno aqui na Trindade, começou a fazer plantações lá, com irrigação, com tudo, e agora consegue fazer uma grande hamburgueria no município de Óbidos, que é algo fundamental. Gente, isso é incrível. O pão vem da panificadora dele lá de Manaus. Um caboclo lá do Muratubinha, um rapaz simples, pé no chão. E quando tu chega na hamburgueria dele, tu te sente feliz. Eu quero pedir uma moção de aplausos a esse rapaz. E aqui eu quero pegar depois o nome dele completo. O dono da hamburgueria Degusta. Eu quero uma moção de aplauso a ele. Marilu, por favor, me ajude. Não, João eu sei, eu quero o sobrenome dele, para que a gente possa estar pedindo essa moção de aplausos. Sabe quantas pessoas estão trabalhando direta e indiretamente na hamburgueria dele? 16 pessoas. 16 pessoas estão trabalhando lá. Um jovem desse precisa com urgência ser incentivado. E aqui eu peço também um requerimento verbal para ser aprovado ainda hoje, que a Prefeitura Municipal de Óbidos possa estar pavimentando aquela lateral que fica entre a hamburgueria dele e a Milkshake, que é Ildefonso de Almeida, em caráter de urgência. Isso será um incentivo a mais, porque ele construiu algo fantástico para a economia do município de Óbidos. São 16, Douglas, 16 famílias que estão sobrevivendo graças ao emprego lá da hamburgueria. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer pela sessão de hoje, agradecer a presença dos pares e me colocar à disposição para aprovação dos documentos apresentados nesta sessão. Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Não tem vereador que queira se pronunciar. Não tem também matéria para ser votada nem na primeira nem na segunda parte da ordem do dia. O requerimento verbal do vereador Rosinaldo, que pede para uma moção de aplauso, o senhor João, da hamburgueria Degusta. E a moção da vereadora Clara, por Rotary Clube, para Salete e para Clara. Eu gostaria de assinar, vereadora, essa moção. As duas moções. E um requerimento verbal ao prefeito municipal de Óbidos. Eu acho melhor, vereador Rosinaldo, esse requerimento verbal da Vossa Excelência para pedir o engenheiro, deveria você fazer para a próxima sessão. Que um requerimento verbal, ele não vai nem levar seu nome, vai levar meu nome, aí já se viu. Aí não vai fazer. Aí, o requerimento verbal do vereador Rosinaldo, que pede ao engenheiro de pesca para o município de Óbidos, que contrate. E a perfuração do poço artesiano da comunidade, da Associação dos Cavoeiros no bairro Bela Vista, Estrada do Mamuru. Requerimento também em votação, requerimento verbal da vereadora Clara, vereador Rosinaldo. Requerimentos aprovados, não havendo matéria na primeira parte do dia também, nem na segunda. Eu franqueio a palavra aos vereadores para as considerações finais. Não havendo vereador que queira se pronunciar para as considerações finais, em nome de Deus declaro por encerrada a sessão e na segunda-feira a gente volta com o projeto
20, que pede a revogação do Código Tributário.